Bom dia, boa tarde, boa noite. Base Charlemagne, Diogo Santos aqui para mais uma análise a um debate. Eu não queria estar a publicar tanto, mas os debates mais importantes têm andado a acontecer, assim de enfiada, então não tenho outra hipótese senão continuar a publicar conteúdo neste novo canal. Hoje foi o debate entre André Ventura e Pedro Nuno Santos, um debate muito importante. E diga-se já que eu acho que este foi o debate onde André Ventura teve mais dificuldades à parte do debate com o Rui Rocha. Vamos ver porquê. Eu continuo a achar que André Ventura acabou por ganhar o debate, mas começou mais forte e acabou, ou poderia ter acabado um pouco pior se não fosse Pedro Nuno Santos a lançar-lhe uma boia salva-vidas no fim. Mas vamos passo a passo. Ora bem, o debate abriu com... Deixa-me olhar aqui para as minhas notas. Com a corrupção. O tema da corrupção é algo que vemos sempre em debates onde o Chega está envolvido. Isto também tem a ver com o índice de percepção de corrupção em Portugal ser muito alto, o que é algo que também vai ser importante neste debate em particular. Já vamos ver porquê. Ora bem, a moderadora faz uma pergunta sobre a questão da Madeira, que temos visto que na Madeira houve aquele caso, não é, que nós já conhecemos. Os arguidos foram libertados e o que é que isto quer dizer para a justiça, o que é que isto revela sobre o caso, sobre a justiça, não é? Pedro Nuno Santos, que é quem abriu, diz que não comenta casos, que a justiça está a funcionar, e este vai ser muito o mote de Pedro Nuno Santos, que a justiça está a funcionar, e que pronto, que é normal e tem que se dar meios à justiça e que o PS está comprometido com dar meios à justiça, que já foi aprovado um pacote e tudo mais, e que claro que Ventura não aprovou dado pacote porque estava em encontros, depois diz Ventura, em Bruxelas, encontros com a extrema-direita, diz Pedro Nuno Santos, não é? Já sabe o que é que a casa gasta. Pedro Nuno Santos diz que esse reforço que o PS já fez foi reconhecido, reforço de meios, mas que há mais a fazer, regulação na interação de cargos públicos e privados, reforço de transparência, etc. Mas que o sistema, à parte da morosidade, a qual Pedro Nuno Santos admitiu, funciona. Ora, aqui Pedro Nuno Santos não conseguiu grande coisa apresentar o PS como reformista, não é? O PS quase que ficou aqui como anti-reformista, que é vamos manter o que já está e dar mais meios ao sistema como ele está. Status quo, né? Nem sei se assim se pronuncia status quo. Bom, Ventura imediatamente passa à ofensiva, não é? Que diz que pronto, que este caso é aquilo que é, que isto é normal também, admite isso, mas que é preciso reformas. E aqui Ventura abre um contraste muito grande com Pedro Nuno Santos. Para Pedro Nuno Santos, o sistema está como está e está bem como está, só precisa de ser reforçado. E para Ventura, o sistema judicial precisa de reformas. E Ventura então depois acusa o PS de querer deixar tudo como está, obviamente, não é? Ora bem, o que é que Ventura diz? Diz que o PS só quer simplificar, publicar estatística, dar mais meios e mais infraestruturas. E o Chega é a alternativa, diz Ventura, quer aumento de penas, que o PS vota contra, quer confisco de bens acelerado, mais facilitado, e que o PS não acha que seja importante. Pedro Nuno Santos faz o counter, diz que não é solução, que o confisco e o arresto já existem e que Chega não é novidade. Bom, e fica-se um pouco por aqui. Depois há umas acusações mútuas. O que é aqui a questão, não é? O problema aqui é que, lá está, o PS é antirreformista, obviamente, e por outro lado Ventura também não explica muito bem como é que estas medidas, à parte de dissuasão, que é algo que é evidente, vão solucionar os problemas, por exemplo, de morosidade
e funcionamento da justiça, não é? Mas depois ele já vai ao ponto mais tarde. Eu acho que, à parte disto, aqui Ventura ganha, obviamente, porque o povo gosta quando os poderosos vão abaixo. E o povo quer penas pesadas, até porque a percepção do índice de corrupção, o índice de percepção de corrupção é alto, não é? Então o povo quer essas penas mais pesadas, mesmo que sejam simbólicas, mesmo que essas penas não resolvam o problema per se. O facto de elas serem mais pesadas moraliza as pessoas e faz as pessoas sentir que o sistema funciona melhor, não é? Ou que o sistema não abre espaço aos mais poderosos para se escaparem. Pronto. A Ventura acaba por dizer que sim, que isto já existe, mas que é só 3% no que toca ao confisco e que isto não é suficiente. Mais uma vez, as pessoas querem ver os corruptos a serem mais fortemente penalizados. Mesmo que a nossa justiça continue a funcionar com a sua morosidade tradicional, com os seus problemas tradicionais. O facto de haver penas mais pesadas e o facto de haver confiscos mais pesados já vai ser uma grande vitória para a maioria dos portugueses, que é o que eles querem. Então aqui, primeiro ponto para Ventura. Outra questão que Ventura conseguiu foi, quando falou de arrestos, de aceleração, de confisco e de morosidade, teve sempre o cuidado de falar de pessoas do Partido Socialista que estão envolvidas em problemas de corrupção, nomeadamente Manuel Pinho e José Sócrates. Mais um ponto para Ventura. Isto é muito importante. No abstrato, as pessoas não retêm. Toda a gente se lembra do caso Sócrates, e sabe o caso Sócrates, não é? Lembra-se que ainda está a ocorrer. E do Manuel Pinho. E então aqui, ilustrando que Sócrates entope os tribunais com recursos, não é? Acaba por rebater aquilo que Pedro Nuno Santos quer apresentar como normalidade, não é? Aquilo que quer apresentar como normalidade. Pedro Nuno Santos quer fazer parecer que, como a justiça está melhor, há mais casos. E Ventura, por outro lado, diz, sim, há mais casos, talvez porque a justiça esteja melhor, mas estes casos demoram para sempre. Estas pessoas estão a usufruir do seu património. Estas pessoas não são condenadas a tempo e horas. E então, apesar de Ventura não conseguir bem explicar como é que se vai resolver a questão da morosidade e dos problemas de funcionamento, só o facto de argumentar pelo confisco mais forte, pelo alargar das penas e pela diminuição dos recursos, que aí sim, neste ponto concreto, já vai afetar positivamente a morosidade, ganha pontos. E Pedro Nuno Santos só perde por fingir que na justiça as coisas funcionam normalmente. O nosso normal não é normal, é anormal. A questão é esta. Bom, esta foi a questão da justiça. Sim. E Pedro Nuno Santos, só para finalizar, desculpem lá, e Pedro Nuno Santos acaba por admitir que os recursos são demasiados, que as situações o põem desconfortável. Não é? E viu-se visivelmente o quão ele estava desconfortável na cadeira quando se estava a falar de Sócrates, mas enfim. Pronto. Justiça, pontos para Ventura. O segundo tópico foi a saúde. A moderadora abriu com esta proposta, a controvérsia do PS do tempo mínimo no Serviço Nacional de Saúde. Para os médicos, obrigatório. Uma medida que foi muito criticada, que já tinha sido proposta anteriormente, que os médicos não concordam. Eu digo-vos de passagem, não estou aqui muito para falar de mim, mas eu digo-vos de passagem que não me faz espécie nenhuma haver um serviço obrigatório, tendo em conta que é o Estado que paga as universidades de medicina em grande parte, não é? E que paga a formação dos médicos. Mas pronto. Esta medida é muito criticada pelos médicos, pela classe profissional, e Ventura aproveitou para criticar Pedro Nuno Santos, não é? Pedro Nuno Santos disse logo, isto é negociado, isto não é imposição. Como é que algo que é obrigatório não é imposição?
É óbvio que é uma imposição. É óbvio que Pedro Nuno Santos aqui quer tapar buracos no Serviço Nacional de Saúde, não oferecendo melhores condições aos médicos, mas forçando-os, de certa forma, a ficar no sistema durante um tempo determinado, não é? E Ventura aproveita isto, diz que o PS quer amarrar os médicos, falou que um antigo ministro do PS chamou isto de stalinista, e que diz, por outro lado, Pedro Nuno Santos votou contra aumentos aos médicos e falou também de tempo de serviço dos professores, contra o qual Nuno Santos votou. Como alternativa, Ventura apresentou aumentos para os médicos, incentivos fiscais, aumentos à oferta. Medidas com as quais, no geral, Pedro Nuno Santos concordou. Ou seja, Pedro Nuno Santos e Ventura acabam por concordar nas medidas que são necessárias aqui para o Serviço Nacional de Saúde. O contraste é, obviamente, do tempo mínimo obrigatório. Aqui está o contraste. Outro contraste que vem é a acusação que Pedro Nuno Santos faz a Ventura de querer passar de serviço para Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, serviço é o público, sistema é o público, o privado e o social. E então aqui Pedro Nuno Santos diz que há a sua proposta de integração do público, privado e social é simplesmente um esvaziar do Sistema Nacional de Saúde. Não é? Uma acusação que o PS e que a esquerda faz sempre a todos os partidos da direita, à coligação AD, à IL, ao Chega, porque eles aqui, diga-se de passagem, estão de acordo mais ou menos, não é? Esses partidos estão de acordo. Claro, aqui Ventura defende-se dizendo que o Sistema Nacional de Saúde está... Desculpem, o Serviço Nacional de Saúde, não os posso mostrar. O Serviço Nacional de Saúde está numa penúria completa. Está cheio de listas de espera, falta cirurgias, há desperdício, falta médicos. E reforça que o Chega não se importa com o sistema ser público ou privado, importa-se com as pessoas terem acesso ao sistema. Pronto. Depois, Pedro Nuno Santos rebate dizendo que o Chega defende tudo e o seu contrário. E é assim que acaba a questão da saúde. O que é que eu vos tinha a dizer sobre isto? Ventura aqui ganha também. Ganha porquê? Porque esta história de que o Serviço Nacional de Saúde basta, não chega. Os portugueses andam a fugir para o privado há muito tempo. A malta anda a financiar o Serviço Nacional de Saúde através de impostos e anda a comprar serviços privados, seguros privados, não é? Então as pessoas que usam o sistema sabem perfeitamente que o sistema como está não chega e que reforçado o sistema como está não chega. Então eu aqui acho que para quem não está ideologicamente comprometido com o Serviço Nacional de Saúde, os argumentos de Pedro Nuno Santos são a mais do mesmo. São a quem quer perpetuar problemas que existem, não é? E Ventura soa a reformador, soa a alguém preocupado com o acesso à saúde dos portugueses. A única coisa que aqui Pedro Nuno Santos marca pontos é com os ataques de que o Chega anteriormente queria até acabar com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, queria acabar com o sistema, não é? Pronto, é um facto, atenção, de que o programa do Chega tem vindo a mudar ao longo do tempo. Isto é inegável, não é? Agora, isto para mim, na minha opinião, são dores de crescimento, não é? Um partido que passou de 1% ou 0,5% até potenciais 16, 17, 18, vai sempre ter problemas deste tipo. Pronto. Mas é óbvio que Pedro Nuno Santos aqui tem alguma razão, não é? O Chega, em termos de económicos, serviços públicos, mudou e muda, não é? Eu não acho isso normal, mas algumas pessoas vão achar que isto é sinal de que André Ventura pode ser menos confiável. Pronto, questão da saúde. Ponto para Ventura. Pedro Nuno Santos defende mais do mesmo e André Ventura passa como uma pessoa que quer realmente reformar e ter um sistema mais eficiente e que dá mais serviço e melhor aos portugueses.
Próximo tema. Baixas de impostos e despesa. E foi aqui, meus amigos e amigas, tenho que vos dizer que Ventura meteu os pés pelas mãos e teve bastante dificuldade. Eu diria que as dificuldades que Ventura teve são inerentes às dificuldades que as propostas do Chega apresentam per se. Ou seja, não teve nada a ver com a arte retórica de Ventura se ter sumido subitamente. Teve tudo a ver com a amálgama de propostas entre cortes de impostos e despesa pública que o Chega apresenta. Bom, a moderadora abriu o tema falando das baixas de IRC, das baixas de imposto sobre o consumo, na restauração, bens essenciais, os aumentos de pensões e como é que isto tudo se ia financiar, não é? Como é que isto tudo se ia fazer e como é que isto tudo era viável. Bom, Ventura aqui foge um bocado, desculpem lá, com a seringa, não é? Ele não pode rebater, que isto é muito complicado. Fala da corrupção, como pensar que a corrupção é economia paralela, talvez. Fala-se disso, fala a moderadora disso, desculpem, nem a Ventura. Mas Ventura não consegue responder a isto bem. Fala do problema dos idosos sem medicamentos, de como o crescimento pode ajudar a pagar, mas ele não tem resposta para isto, porque não há resposta para isto. Ou seja, porque a combinação das despesas que o Chega quer, com pensões, com os polícias, com os professores, e os cortes de impostos que o Chega quer, com o IRC, com o IRS e tudo mais, só seriam possíveis, não é? Com um crescimento económico muito alto. E é aí que vamos, e é por aí que Pedro Nuno Santos pega. Ou seja, Pedro Nuno Santos diz que o Chega nas finanças não se pode levar a sério, quer aumentos permanentes na despesa, com as pensões, que são aumentos permanentes, exatamente, e que até Ventura já concedeu que uma série destas medidas só seria possível com a economia a crescer 3 a 5%. Não é? Ou então seriam inviáveis. Pronto. Isto é verdade. Isto é verdade. A minha opinião pessoal é que Ventura tem insistido muito na questão das pensões, por exemplo, porque sabe que o voto idoso está com o PS. E Ventura quer ir à pressa buscar voto idoso ao PS para conseguir ter aqueles 20% ou mais e rebentar com o sistema. Que é um objetivo com o qual eu concordo, digo já. Mas estas promessas todas, não é? Dão ao programa económico e fiscal do Chega uma fragilidade inerente que é indefensável. E aqui Pedro Nuno Santos consegue apresentar o PS como o partido razoável na questão fiscal. Que quer reduzir o IRS possível, uns impostos autónomos possíveis, dar deduções possíveis aos mais pobres. E a counter de Ventura é meter Pedro Nuno Santos como ministro do desperdício, da CP, da TAP, das injeções de dinheiro, das trapalhadas, o que é tudo verdade, diga-se de passagem, o que é tudo verdade, mas que não justifica o facto do programa económico e financeiro do Chega ser implausível, no mínimo, não é? No fim de contas, e tendo muitas dificuldades nesta questão, Ventura faz aquilo que devia ter feito, que é fugir para a frente. Ou seja, Ventura acaba por si só, mover o tema para a questão da habitação. Ventura sabia perfeitamente que ficar a falar de impostos e de economia que não ia dar. E Ventura, que é um homem muito inteligente e que tem os planos que tem para Portugal, sabe perfeitamente que o plano económico e fiscal do Chega não é para acontecer. E eu digo-vos isto como alguém que é profundamente de direita e que acredita profundamente na importância de André Ventura para rebentar com o materialismo em Portugal. Por isso, pronto. Não sou nenhum infiltrado de esquerda. Ora bem, na questão da... Feito essa à parte, na questão da habitação, o Ventura diz que o PS não oferece nada, que quer fazer controle de rendas e que não se construiu coisa nenhuma. O que é
verdade, não é? O PS só quer fazer controlo da procura e controlar preços. Isto não são soluções de longo prazo. André Ventura faz muito bem em apontar isto. Qual é que é a resposta de Pedro Nuno Santos? Que lançaram um grande plano público na habitação, que acabaram com os vistos gold, que restringiram o alojamento local e que isto diminuiu a pressão na procura. Que é verdade. Isto é verdade. Mas essa diminuição na procura é baixa e não chega. Tem que haver mais fogos, que é uma coisa que o Vitor vai mostrar num gráfico no fim do debate. Pronto. Em conclusão, aqui nesta questão, muito bom trabalho de Pedro Nuno Santos na questão fiscal. Ventura foge do tema e aponta a completa confusão que é o programa do PS na habitação. Conclusões. Isto contente que este vídeo seja mais curto do que o da Mortágua e do Ventura. Bom, conclusões. Habitação, conclusões. Ou seja, Ventura saca daquele gráfico que eu estava já a referir. Ouça, veja aqui, vocês têm o nível de produção mais baixo do século. E Pedro Nuno Santos diz, isso é privado, isso não é público, houve uma crise e tal. Ele tenta justificar os níveis de construção baixos com a crise que existiu. Mas os níveis de construção têm vindo a baixar há muito tempo. Não foi só com o Covid, não foi só com coisa nenhuma. Vem a baixar há muito tempo. Isso tem tudo a ver com restrições que o PS pôs no mercado de arrendamento, na construção, com regulações. Tem a ver com tudo isso, não é? E obviamente que aqui Pedro Nuno Santos não tem razão. Fazer um parque público que pode ter um papel importante, digo-vos já, não substitui permitir aos privados usufruírem, não é? Das suas propriedades e poderem construir e arrendar à vontade. Que é isso que sim baixa exponencialmente a concorrência. Bom, a Ventura fala do alojamento local, que o PS quer dar cabo dele, usou para reabilitar as cidades e que agora quer se livrar dele, o que é completamente verdade. E acaba por chamar frouxo, desculpa, é muito bom, frouxo ao Pedro Nuno Santos. E o Pedro Nuno Santos diz, isso é um desrespeito e tal. Bom, eu sinceramente eu acho que o Pedro Nuno Santos devia ter dito que frouxo é o Montenegro, que é mais por aí. mas pronto. Aqui, nesta fase do debate, já bem no fim, já estão fora de tempo, o debate está muito equilibrado. Ou seja, corrupção, saúde, Ventura ganha claramente, mas depois na questão económica e fiscal, Pedro Nuno Santos dá um grande golpe a Ventura. Okay? E então, quando chegamos a esta fase da habitação, o Ventura está com uma ligeira vantagem, mas o debate está muito equilibrado. E é aqui que, na minha humilde opinião, o Pedro Nuno Santos faz um grande favor a André Ventura. Que é, o que é que ele vai buscar? Ele vai buscar uns comentários que André Ventura fez de que alguém lhe teria dado garantias que se a direita fosse maioritária, haveria um governo de direita com ou sem o frouxo. Não, desculpem, não o frouxo, o Montenegro. O Montenegro. Quem disse isto? Pergunta Pedro Nuno Santos. Você, André Ventura, que é muito frontal e não sei o quê. Quem disse isto? André Ventura não responde. Mas eu vou-vos responder. Quem disse isso foi Marcelo Rebelo de Sousa, de certeza absoluta. O PS andou a tentar atirar o presidente à ria, não é? Livrar-se dele depois de ter existido em colaboração com o mesmo durante anos a fio. E Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer tudo o que puder pós-eleições para meter uma coligação de direita no poder, apesar de todas as dificuldades que isso implica. Mas pronto, isto é só a minha opinião. Ventura, e muito bem, não responde. Diz que Pedro Nuno Santos não é interlocutor, que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E que ele tudo chega é as pensões, salários e etc. E é aqui que acaba o debate. Bem,
eu acho que o Pedro Nuno Santos acabou por fazer um favor a André Ventura, trazendo esta questão à baila. Porque isto mostra, acaba por mostrar, que há forças vivas na direita que querem forçar um governo de direita. Isto é verdade. Pedro Nuno Santos quis usar isto para tentar meter o rótulo de mentiroso ao André Ventura. Mas não foi isso que transpareceu. O que transpareceu foi alguém do sistema, o Delfim do PS, apoquentado, porque vem aí a reação a retirá-lo do poder. Vem aí a alternativa. E há alguém nas sombras a direcionar essa alternativa contra o partido de charneira do sistema, que é o PS. Não é? Isto acabou por beneficiar, ou acabará por beneficiar, Ventura, sem dúvida nenhuma. Pronto. Notas do debate. Vitória para Ventura. De 0 a 10, eu aqui dou um 6 a André Ventura. E de 0 a 10, eu aqui dou um 4 a Pedro Nuno Santos. Ventura, como eu já disse, começou o debate muito forte na corrupção. Deu a ideia de que quer melhorar o sistema, quer punir quem anda a roubar. Não é? E Pedro Nuno Santos deu a ideia que está tudo bem. Na saúde, Pedro Nuno Santos deu a ideia de não ter soluções consequentes. E André Ventura deu a ideia de ser o mais sério e de querer fazer reformas sérias e integrar o serviço público, social e privado. Depois, na economia e na fiscalidade, Pedro Nuno Santos demonstra ou enfatiza que o programa do Chega não é realista e consegue fazê-lo. E Ventura acaba por reagir com uma fuga para a habitação, na qual rebate Pedro Nuno Santos, e depois o debate acaba com este favor de Pedro Nuno Santos a Ventura, que é perguntar, que é o papão da direita que está nas sombras a planear o fim do PS como partido de charneira do regime. Pronto, aqui está. Espero que tenham gostado. Façam like, façam subscribe e algum feedback que tenham, deixem-me, informem-me. E vamos a isso. Até à próxima.